Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado por participarem deste webinário do WebWin da OMS sobre dengue, uma epidemia que se expande rapidamente, oferecida pela equipe do WebWin da OMS. Para aqueles que não conhecem os webinários do WebWin, trata-se da rede de informações da OMS para falar sobre ciência e tradução de conhecimentos. Neste webinário, nós mostramos uma apresentação de slides que traduz a ciência em uma linguagem acessível, compreensível e relevante para ações baseadas em evidências, tomada de decisões, preparação e resposta a emergências de saúde pública. Hoje temos um painel e vamos discutir a dengue. Vou falar rapidamente sobre os nossos palestrantes. Hoje temos o Dr. Ibrahima Sochefo, diretor do Programa de Doenças Tropicais Negligenciadas da OMS, Dr. Ibrahima Sossefo. Olá, seja bem-vindo. Dr. Rahman Belayuda, do Departamento de Controle de Vetores e Meio Ambiente da OMS, doutora Judith Wong, diretora de Microbiologia e Epidemiologia Molecular da Agência de Saúde Pública de Singapura, doutora Lucy Lum, professora de Pediatria na Universidade da Malásia, doutora Samira Al-Ariani, que trabalha com malária e controle de vetores no Departamento de Doenças Comunicáveis, Prevenção e Controle de Doenças Comunicáveis no Escritório Regional do Mediterrâneo Oriental, Dr. Giovannini Coelho, da Organização Pan-Americana de Saúde. O painel e a sessão de perguntas e respostas serão moderados por Dr. Delayuda. Este webinário está sendo transmitido ao vivo no canal do YouTube do WebWin. O webinário também está sendo gravado e as gravações estarão disponíveis no nosso site. O endereço será fornecido no chat. Hoje temos interpretação em francês, espanhol e português. Cliquem no globo na barra inferior do Zoom para acessar seu canal de preferência. Por favor, coloquem seu nome, local e organização na janela do chat. Queremos saber de onde vocês são. E se tiverem perguntas, usem a função Q&A do Zoom para que a gente possa acompanhar facilmente as perguntas enviadas. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra a Dr. Ibrahima Sossefo para as boas-vindas deste webinário WebWin sobre manejo da dengue, uma epidemia que se expande rapidamente. Dr. Ibrahima, por favor. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Muito obrigada a todos, senhoras e senhores, convidados, participantes, queridos amigos. Nós temos quase 600 pessoas participando hoje, estou feliz de ver a lista de participantes. Por favor, enviem seus comentários pela janela do chat. Estou muito feliz e dou as boas-vindas a todos vocês a este webinário tão importante sobre um assunto de saúde global urgente, que é a dengue. Hoje nós vamos falar sobre a propagação alarmante da dengue, reconhecendo que existe um contexto mais amplo de doenças tropicais negligenciadas e também uma interconexão muito importante com as mudanças climáticas. A dengue, como uma doença com alto potencial epidêmico, é um grande desafio à saúde global. Os impactos da dengue não têm limites. E a dengue representa uma parte significativa da carga global estimada de doenças comunicáveis, resultando em 40 a 70 mil mortes anualmente. Com o alcance de mais de 100 países endêmicos e casos reportados em mais de 129 países, a expansão da dengue demanda uma atenção imediata. Agora, esta questão crítica de saúde não pode ser vista sozinha, isolada. Há um contexto mais amplo de doenças tropicais negligenciadas, que representam uma crise de saúde que afeta desproporcionalmente as comunidades marginalizadas no mundo todo. As doenças tropicais negligenciadas, incluindo a dengue, mostram a urgência de resolvermos essas disparidades no acesso à saúde e
promovermos um acesso mais equitativo. Nesta busca de um maior entendimento, essa intersecção profunda das doenças transmitidas por vetores e mudanças climáticas deve ser conhecida. Nosso planeta está lidando com as ramificações dessas mudanças ambientais e temos que reconhecer o impacto direto que essas populações de vetores e o impacto direto que as mudanças climáticas têm nas populações de vetores e no potencial de transmissão de doenças como a dengue. As mudanças climáticas vão moldar a distribuição e a carga dessas doenças e vão acentuar a urgência de uma resposta coletiva. As implicações da dengue e das outras doenças tropicais negligenciadas, dentro de um contexto mais amplo, global de saúde, demanda uma ação coletiva. Colaboração entre setores e stakeholders é obrigatória para conseguirmos implementar intervenções robustas, melhorar nossa resiliência de saúde global e fortalecer os sistemas de saúde. Juntos, precisamos empregar pesquisa, vigilância e estratégia de resposta para proteger as comunidades dessa escalada da dengue e de outras doenças tropicais. Precisamos canalizar nossos conhecimentos, experiências e recursos para criar soluções transformadoras enquanto navegamos neste terreno tão complexo. Este webinário vai servir como plataforma para unirmos nossos conhecimentos, destacarmos detalhes factuais, trocarmos insights e criarmos juntos um caminho em direção a um mundo mais saudável e mais sustentável. Gostaria de agradecer a todos os participantes por dedicarem seu tempo e comprometimento a essa causa tão importante. As discussões e os trabalhos coletivos que surgirem deste fórum têm o poder de fazer uma grande diferença na nossa luta global contra a dengue e as outras doenças tropicais negligenciadas. Vamos, por favor, responder a esse desafio, empoderar as comunidades e criar um caminho em direção ao futuro. Vamos aproveitar este momento para uma mudança positiva e para proteger a saúde global para as gerações futuras. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Ibrahim Sossefo, por seu discurso de abertura. Eu vou passar agora a Raman, que vai nos dar uma visão geral da situação da dengue hoje em dia. Estão vendo os slides? Sim. Yes, we can see your slide. Okay. Thank you very much. Muito obrigada, Agnisa, Dr. Sossé, por ter destacado esses pontos tão importantes de que a dengue deve ser vista dentro do contexto geral de doenças tropicais negligenciadas e as mudanças climáticas. Hoje eu vou falar sobre a nossa situação hoje, de forma bem simplificada, falando da epidemiologia e os desafios que estamos enfrentando. Basicamente, quando falamos das mudanças que ocorreram na última década, temos que destacar que o vetor continua se expandindo em todo o mundo. Temos uma expansão silenciosa dos vetores, que estão presentes hoje em mais de 130 países em que a dengue já foi reportada, e temos uma população de risco de quase 4 bilhões de pessoas. A pandemia de Covid e suas implicações foram muito importantes, porque muitas atividades foram interrompidas, inclusive o reporte de casos. E temos muitas lições que aprendemos com a Covid, isso é o que vamos destacar daqui para frente. Há um interesse cada vez maior em doenças arbovirais, porque os dois mosquitos que transmitem a dengue também transmitem chikungunya, zika e febre amarela. Portanto, trata-se de um conjunto de doenças arbovirais que estão se espalhando pelo mundo, e a dengue é a maior delas. A urbanização e as mudanças climáticas têm implicações muito grandes na dengue. Vamos ouvir mais durante o webinário. E a situação pós-pandemia, nessa situação pós-pandemia, temos que estar preparados para realinhar os nossos programas, para trabalhar de forma mais integrada, garantindo que os sistemas de saúde consigam tratar a maioria desses problemas daqui para frente. Fizemos um mapeamento da dengue, como eu disse, são mais de 130 países afetados pelas doenças arbovirais. Vejam que é uma grande proporção do mundo que está colorida neste mapa. Os países em azul mostram as áreas que têm mais de 3 doenças, em verde 2 doenças e em amarelo 1 doença, mas temos aqui um bom panorama do alcance da dengue, que atualmente afeta praticamente todos os continentes do mundo.
Vamos falar sobre a situação atual, mas temos que nos lembrar que desde 2010 a dengue já está sendo reportada em partes da Europa quase todos os anos. Temos os casos aqui que foram registrados e estamos monitorando. Desde 2018, tivemos registros de dengue quase todos os anos. 2023, a região europeia, principalmente a CTC e colegas, estão em alerta e monitorando onde o problema pode surgir, porque existe sempre uma possibilidade iminente de socorrer. Portanto, estamos esperando pelo menos alguns casos este ano na Europa também. A OMS recebe dados sobre dengue de 104 países. Na região do Mediterrâneo Oriental, estamos começando a receber os dados e ainda há lacunas nesses dados que esperamos resolver nos próximos meses. Vejam que a dengue está sendo registrada em cada vez mais países. Este ano tivemos um grande surto no Sudão, já tem casos registrados também no Egito. Na região da África, como vocês devem saber, em 2020 eles registraram mais de 220 mil casos de dengue e pela primeira vez no ano passado a comunidade regional criou um arcabouço para controle, eliminação e erradicação de doenças tropicais e transmitidas por vetores. Este é o framework que foi publicado, que nós estamos fazendo junto com o Escritório Regional, vigilância e controle dessas doenças em todos os países da região da África, o que nos dá uma boa indicação do que precisa ser feito, ou seja, da escala de atividades necessárias. A dengue na África está aumentando, principalmente porque agora que há um declínio da malária, estamos vendo cada vez mais surtos de dengue sendo reportados, mas a dengue já foi registrada em muitos países africanos e já é registrada em muitos países africanos desde os anos 60. A região da OPAS é uma área em que tivemos muitos registros este ano. Este gráfico foi atualizado 2 dias atrás, mostrando que em 2023 o número de casos já está chegando nos níveis mais altos, de quase mais de 3 milhões. Isso é bastante preocupante. Estamos monitorando de perto a situação e o Escritório Regional está trabalhando com cada um dos países para melhorar a vigilância e a capacidade no nível nacional para lidar com estes surtos de dengue. A região da Ásia, vocês sabem que a época de monções acabou de começar, esperamos ver um aumento dos casos, os casos já estão aumentando na Filipinas, Malásia, Vietnã, Tailândia e Bangladesh, e esperamos que mais casos sejam registrados nas próximas semanas, porque logo após o aumento das chuvas, leva 6 a 8 semanas para os surtos começarem. E nós já alertamos a região, e uma parte do objetivo deste webinário é melhorar o trabalho de advocacy para que os governos e as comunidades estejam melhor preparados, principalmente nas partes das Ásia em que nós esperamos mais surtos no período pós-monções. A tendência global da dengue, como vocês podem ver neste gráfico, mostra claramente que 2019 foi o pior ano. Tivemos mais de 5 milhões de casos, mas mesmo durante a pandemia, tivemos dengue. Casos reportados durante todo o ano. Em 2022, tivemos um número significativo de casos e esperamos que 2023 seja um ano ruim também, conforme o que já temos de indicação. E essa tendência é um motivo para preocupação. Em termos de mortalidade, a tendência também é mais ou menos a mesma, mas a boa notícia sobre a dengue é que com um bom manejo de casos, a taxa de letalidade na maioria dos países está abaixo de 1, o que é uma taxa muito boa. Isso também nos ajuda a monitorar, porque como não temos medicamentos nem uma vacina eficaz, sabemos que as universidades, os acadêmicos estão fazendo um ótimo trabalho manejando os casos dos hospitais para reduzir a letalidade. A tendência mais interessante aqui é que isso saiu até na revista Nature, que a dengue é a única doença comunicável que aumentou quase 8 vezes desde os anos 2000. E este gráfico mostra isso claramente. Os casos de dengue aumentaram exponencialmente. Como eu disse no início, trata-se de uma expansão silenciosa, uma expansão silenciosa dos vetores dessas doenças arbovirais. Precisamos de um trabalho muito melhor para lidar com essas doenças. O maior desafio que nós temos é que 18% dos casos são assintomáticos.
E isso nos obriga a estimar a carga da doença. Nós recomendamos que os países façam uma estimativa da carga da doença em suas regiões. Vejam, em 2018, países reportaram, um país reportou 10.000 casos, 24 óbitos, mas quando estimamos a carga da doença, foram cerca de 7.900 casos graves, quase 500.000 de casos de dengue, e tem todos os casos assintomáticos. Essa parte da pirâmide nós não estamos registrando nos nossos sistemas. Precisamos estimar essa parte da pirâmide, senão não podemos usar esses dados para um melhor trabalho de advocacy. Precisamos transmitir essa mensagem de que a dengue é uma doença silenciosa, com 80% dos casos assintomáticos. Não vamos saber que eles ocorreram. Precisamos trazer essa mensagem para os nossos líderes políticos. Eles precisam saber que os casos graves podem aumentar. E este é um alerta que nós precisamos realmente destacar para os governos. Dengue precisa de um trabalho muito melhor de advocacia quando pensamos na carga da doença. É uma doença de alta carga e precisamos que a liderança política aceite isso e ajude a criar programas para combater essa doença. Precisamos tratar essa doença como uma doença endêmica com potencial epidêmico. E temos que aprimorar nossos programas de controle. A partir deste ano, nós vamos recomendar que os países estudem mais a resistência a inseticidas. Temos 23 laboratórios no mundo todo e pela primeira vez nós conseguimos detectar as doses para o Aedes e vocês podem fazer o download dos documentos dessas pesquisas. Os próximos passos, nós realmente precisamos ver que a dengue está numa situação muito interessante. Temos muitos avanços, estamos esperando muitos avanços. Tem diagnóstico, temos vários multiplexes sendo desenvolvidos, que serão promovidos e vendidos pela indústria, que vão ajudar a diagnosticar toda a gama de doenças arbovirais. Isso é algo muito positivo. E esperamos que testes diagnósticos de boa qualidade estejam disponíveis em breve. Também temos melhores ferramentas para vigilância hoje. Podemos usar os novos sistemas de vigilância que existem hoje, que foram criados para a COVID, e outros pacotes de doenças integradas para melhorar a vigilância entomológica, epidemiológica e também laboratorial. O manejo de casos também está melhorando significativamente. Como eu disse, a taxa de letalidade dos casos está abaixo de 1, e nós esperamos, e o nosso objetivo é reduzir para 0 a letalidade até 2030. Essa é a meta global. Em termos de controle de vetores, nós temos várias ferramentas sustentáveis no pipeline. Nós esperamos publicar em breve recomendações sobre a Wolbachia, no método de substituição. Também o Wolbachia, o método de supressão, está em estudo. Também a técnica de insetos estéreis, repelentes espaciais e também endospraying direcionado, que nós aprendemos bastante com a pandemia e temos estudos em andamento agora. Também temos vacinas no pipeline, temos uma vacina registrada, mas com uso limitado ainda, e outras 2 vacinas no pipeline, que nós esperamos que vamos poder publicar as recomendações em breve. Como eu disse no início, precisamos incluir todas essas inovações nos nossos sistemas de saúde e precisamos integrá-las nos programas que já existem, sempre que viável. Concluindo, eu gostaria de destacar que a dengue é um problema que tem uma intersecção muito próxima com as mudanças climáticas, que é um problema que precisa ser mitigado em todos os países. Os refugiados climáticos também têm relação com a movimentação dos vetores. Esses vetores estão se movimentando continuamente e antes dos anos 70, estavam presentes em meia dúzia de países e hoje mais de 130 países. O aumento da urbanização aumenta a possibilidade de surtos de grande escala. Nosso maior problema é que a dengue afeta as populações urbanas, e quando uma doença afeta as populações urbanas, a população de risco fica imensa, e sempre precisamos estar alertas. Precisamos usar as lições da pandemia, por exemplo. Será que podemos usar as plataformas diagnósticas, principalmente o PCR? Melhorar a vigilância, incluindo a estimativa de carga da doença, como eu disse. Temos hoje também métodos de comunicação muito melhores e
Aprendemos bastante durante a pandemia sobre como comunicar, podemos usar esses métodos. Precisamos envolver as comunidades também, precisamos de uma abordagem muito mais abrangente e, finalmente, também precisamos resolver a questão de direitos humanos, equidade social, equidade de gênero, e esperamos que a situação da dengue possa melhorar nos próximos anos, conforme esse trabalho seja implementado. Obrigado a todos pela atenção. Vou parar por aqui e gostaria de apresentar a vocês a doutora Judith Wong, que vai falar sobre a parte do diagnóstico e os desafios que nós temos e quais são as ferramentas melhores ferramentas diagnósticas que temos hoje em dia. Passo a palavra a você, Judith. Obrigado, Dr. Raman. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos aguardar os slides. Em primeiro lugar, obrigado ao OMS pelo convite para compartilhar nossa experiência hoje. Obrigado a todos que estão participando. Vou fazer uma introdução sobre o diagnóstico da dengue e as oportunidades e desafios que estamos enfrentando atualmente. Próximo slide. Sobre o diagnóstico da dengue, uma diferença importante que nós sabemos é que, comparado com o diagnóstico de outras infecções virais, podemos estar infectados por vários sorotipos da dengue ao longo do tempo. Então, temos que ver as diferenças. E isso é muito importante quando pensamos em diagnóstico da dengue. Então, após o pico do antígeno viral, nós esperamos que o IgM aumente antes do IgG, e o IgG vai ter um pico mais ou menos no mesmo momento que do pico de RNA e antígeno viral. Então, isso é esperado e temos que saber essa diferença quando pensamos em uso de ferramentas diagnósticas e também na interpretação dos resultados dos testes diagnósticos. Próximo slide. Próximo slide. Next slide. Nós temos um resumo das ferramentas que usamos atualmente para diagnóstico da dengue e vigilância também. Eu vou falar sobre os tipos de testes que nós temos. Em primeiro lugar, nós temos os testes rápidos. Os testes rápidos são os mais comumente usados para diagnóstico hoje em dia, porque oferecem um tempo de espera muito curto, são muito simples de usar. Semelhante aos outros testes rápidos que estamos familiarizados, como, por exemplo, COVID-19, mas em vez de fazer um swab, colocamos uma gota de sangue. Mas, nestes testes rápidos, na nossa experiência, nós observamos que muitos dos kits têm performance ou desempenho variável, que pode variar entre as marcas, entre os lotes de uma mesma marca. Também pode haver reação cruzada com outros vírus ou anticorpos antinucleares. Para alguns dos kits que nós testamos, nós também vimos um nível de falsa positividade para IgM e também resultados de IgG errôneos. Então, estamos implementando os testes rápidos, mas precisamos saber das limitações dos kits que usamos. E essa avaliação é muito importante. Então, só para dar um exemplo, para a banda de IgG, alguns kits mostram que a detecção e alguns testes são silenciosos e não mostram essa banda de IgG. Então, precisamos tomar muito cuidado quando usamos os testes diagnósticos para não diagnosticar uma dengue secundária aguda. Precisamos fazer, portanto, a avaliação desses kits de testes. Agora, vou falar sobre o próximo tipo de teste, que é o teste ELISA. É um teste sorológico comum que nós usamos frequentemente para a detecção da dengue, NS1 e IgM-IgG. Embora esse método seja mais demorado que os testes rápidos, ele oferece algumas vantagens, principalmente quando precisamos triar mais amostras. Então, a ELISA pode usar no laboratório regional, no laboratório de referência. O desempenho do teste ELISA é mais estável, embora possa haver reatividade cruzada com outros vírus e anticorpos antinucleares. A próxima ferramenta mais frequente que usamos, que o uso está se expandindo rapidamente, é o PCR, técnicas moleculares.
Eles testam para RNA viral e, por causa da pandemia, hoje muitos laboratórios têm essa plataforma disponível. Então, essa é uma ótima oportunidade para nós, para aproveitarmos as plataformas que foram criadas para a COVID, para o diagnóstico e vigilância da dengue. O kit de teste disponíveis tem várias formas diferentes. Por exemplo, temos detecção de dengue, zika, chikungunya ao mesmo tempo. E também testes mais específicos que testam para os sorotipos da dengue. Na nossa experiência, na nossa avaliação desses testes de PCR, há uma diferença entre os números de alvos. Por exemplo, para alguns multiplexes, eles são menos sensíveis, então conseguem detectar somente um antígeno viral ou um alvo viral especificamente. Então, considerando a seleção do teste que usamos para diagnóstico, isso é muito importante. Temos que entender o contexto da circulação de arbovírus na nossa região e também as limitações de cada teste diagnóstico. Por exemplo, sabemos que uma área é endêmica para dengue, mas não tem muita chikungunya ou zika. Talvez seja bom buscar um teste mais específico. Já em outras áreas em que nós temos vários arbovírus circulando, talvez seria melhor usar uma ferramenta de pan-rastreio. E a última abordagem é o sequenciamento, que foi também um caminho que foi aberto pela pandemia, aumentando a capacidade de sequenciamento dos laboratórios. E embora o tempo de espera seja mais longo e o teste não seja usado como diagnóstico de rotina, pode ajudar muito na vigilância, porque oferece dados de alta resolução para que possamos entender o que está acontecendo em uma região. Próximo slide. Próximo slide, por favor. Vou falar sobre alguns dos desafios que nós enfrentamos até o momento na área de diagnóstico e algumas dicas práticas. E eu acho que seria muito importante que todos estivessem cientes delas, porque, principalmente agora que estamos vendo uma expansão silenciosa da dengue. Nós avaliamos vários kits de teste para dengue. Por exemplo, no primeiro paper aqui, nós encontramos reatividade cruzada com Zika, que também é um arbovírus, e chikungunya, que é um vírus alfa. Esses resultados não são surpreendentes e são uma indicação de que temos que estar cientes disso quando pensamos na adoção de um kit de teste. A avaliação é muito importante. E no gráfico embaixo nós fizemos o teste reverso, avaliando os testes de Zika e a reatividade cruzada para dengue. E encontramos novamente reatividade cruzada quando usamos amostras positivas para dengue. Portanto, é um problema comum, mas existem oportunidades de solução aqui. E também existem testes com desempenho melhor do que outros. Precisamos estar cientes do que será mais útil para o nosso contexto. Próximo slide. Aqui um outro exemplo, mostrando que, além dos testes de sorologia, outros testes, os genéticos, por exemplo, também têm limitações de desempenho. Portanto, aqui, nós vimos que, por exemplo, que os primer probes, que funcionam para a maioria das sequências de dengue, não funcionou em uma coorte de amostras. E quando fizemos uma análise mais aprofundada, vimos que era porque havia mutações no vírus que resultaram em uma ligação menos sensível com o primary probe. Portanto, realmente temos que entender o que circula na nossa região para evitar esses problemas de detecção. Próximo slide. Gostaria de resumir, então, como podemos integrar as ferramentas de diagnóstico e vigilância juntas. Nós estabelecemos um sistema de vigilância junto com o Ministério da Saúde em Singapura e as amostras que testam positivo nos diferentes laboratórios diagnósticos são enviadas para o laboratório, para o Ministério da Saúde, para sorotipagem. E a sorotipagem de amostras positivas, os resultados dessa sorotipagem são enviados ao Ministério da Saúde e também para a nossa equipe de controle de vetores do Ministério da Agência de Meio Ambiente da Singapura para orientar melhor as operações de controle. Além disso, as amostras negativas dos nossos laboratórios diagnósticos também são rastreadas para flavivírus e chikungunya. Flavivírus e chikungunya. Isso melhora a nossa vigilância para outros arbovírus, que podem até não estar circulando, mas temos casos eventuais. E essa plataforma de vigilância realmente nos ajuda a detectar esses casos de forma precoce.
Esse slide mostra como nós usamos os dados dos sorotipos e qual é o uso de fazer um PCR com sorotipos. Nós temos visto isso historicamente, que temos uma troca de sorotipo, o monitoramento de sorotipos nos ajuda a entender a situação e também nos avisa e pode sugerir que pode haver uma causa. Então, há uma tendência de certos sorotipos. E em Singapura, nós devemos alertar a comunidade para que realmente se previnam e também tenham atitudes coletivas para evitar certos surtos. Muito obrigada pela atenção de todos. Excelente apresentação. E agora a nossa próxima palestrante será doutora professora Lucy Lum, do Programa de Emergência da OMS da Malásia. Muito obrigado, Dr. Rahman. É muito bom ver a todos vocês. Muito obrigada por me convidar a assistir. Quando nós vimos isso, nós vimos todos os sintomas e sinais dentro do contexto da causa clínica da doença. É a única maneira de ter uma interpretação significativa da ciência e dos sintomas. A doença... Can you please upload your slide? Share your slide. Share. Okay, sorry. Can you see it now? Yeah, please put it on presentation mode. Yeah, fine. Quando falamos de dengue, temos que colocar no contexto da causa da doença. Durante o período da incubação, as mudanças estão acontecendo no organismo e que vão acontecendo nos próximos dias. Depois de um período de incubação, nós temos uma fase de febre. A febre é alta e geralmente aqui, então temos os sintomas bilíngues que não são distinguíveis de outras doenças virais, como a COVID, influenza e outras. Então, a única maneira de reconhecer e fazer o diagnóstico é através de um teste laboratorial. E aí, nas próximas 72 horas, se o paciente entrar na fase crítica, ele vai passar da fase da febre, que vai diminuir, e durante essa fase há dois fenômenos que tornam a doença crítica. A capilaridade aumentada, levando a um problema de plasma e sangramento. Essa fase, ela é autolimitante e ela dura mais ou menos 48 horas e após 48 horas, o paciente passa para a fase de recuperação. Há uma recuperação do problema de plasma e há uma absorção do fluido. E agora que nós sabemos a causa, sabemos que é uma doença dinâmica, que tem fases dinâmicas. Então, nas primeiras 72 horas, de qualquer tempo depois das 72 horas, a paciente entra na fase imuna da doença, onde, então, a gravidade da doença se declina. E, durante essa fase, os principais problemas são relacionados à febre alta e problemas como náusea, febre, desidratação, desequilíbrio dos eletrólitos, cetose e condições comórbidas. Durante a fase imunológica, que é uma fase clínica, há problemas que acontecem e determinam a gravidez. Nós temos
sangramento, vazamento de plasma, hipovolemia e também depois isso levará para uma absorção e há um risco também de uma sobrecarga de fluido, se os médicos não estiverem conscientes. Então, quando o diagnóstico é realizado, não é difícil entender por quê, porque durante as primeiras 72 horas, a doença é muito distinguível, e mesmo se os pacientes, nessa fase crítica, nós podemos ver que, durante esse momento, talvez os médicos ainda não estejam conscientes que estão lidando com um caso grave de dengue. E, além disso, essa fase, agora as pessoas, elas têm um problema de déficit de fluido, elas têm condições de comorbidades, e os fármacos usados como paracetamol e outros vão criar condições. E, além disso, talvez os médicos não estejam conscientes do que você está lidando. Então, durante esse momento, tem aí realmente uma piora do problema. Os pacientes não terão um bom desfecho nesse momento. Então, temos que realmente equilibrar o que temos hoje para ter a habilidade de fazer um diagnóstico precoce e sermos proativos para termos uma abordagem integrativa. Falaremos agora sobre a doença, os problemas, como deveremos administrá-los. Então, os problemas de febre muito alta, riscos de desidratação. Então, é importante confirmar o diagnóstico com testes rápidos diagnósticos, estabelecer uma linha de base para fazermos uma avaliação de riscos para quaisquer condições de comorbidade que estejam presentes, mesmo na fase mais precoce, mas estabilizar outras doenças como uma diabetes ou outras. E tudo deve ser administrado com soluções de eletrólitos. Então, nós precisamos ver os sinais de aviso e o que acontece quando a febre começa a baixar. Então, os sintomas estão relacionados e, se possível, identificar a emergência, o tratamento de emergência e acompanhar o status da hidratação e a progressão para uma doença mais grave. Nessa fase crítica, é bom ter uma avaliação e nós temos que priorizar uma transfusão urgente de células vermelhas, de glóbulos vermelhos. Isso deve ser abordado de maneira agressiva. Depois de excesso de acumulação de fluidos, então aqui a estratégia principal é prevenção. Então, temos que fazer uma ressuscitação se a resposta aos cristalóides não for a ideal. Na fase de reabsorção, precisamos diminuir isso, manter os eletrólitos. Então, para resumir, nós temos, na fase, temos que ter uma terapia oral de fluidos. Os pacientes precisam beber. Que tipo de bebida eles devem ter para saber onde estamos,
Durante a fase crítica, é bom eles ter fluidos com fluidos orais e também uma terapia de ressuscitação de fluidos intravenosos com revisões frequentes. E quando eles chegarem à fase de recuperação, devemos novamente prescrever terapia de fluido oral e corrigir os eletrólitos. Muito obrigada pela atenção. E agora nós estamos um pouco atrasados, e eu vou agora passar a palavra para a doutora Samira. Olá a todos, muito obrigada pela atenção de todos. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Ainda não. Conseguem vê-la agora? Vou compartilhar novamente. Sim, agora podemos ver. Obrigado. Now it's clear? Yes, please go ahead. Okay, thank you. So, Então, o Aedes aegypti, ele é muito invasivo e continua a se espalhar pela região da parte oriental do Mediterrâneo. O Aedes aegypti, ele está presente em 11 países, onde eles têm relatórios de casos de dengue. E no gráfico aqui, o número de surtos de dengue estão aumentando. Em 2019, continuaram a aumentar e estamos agora nos aproximando da estação de transmissão. Então, como devemos controlar os vetores? E eles têm sido eficazes quando implementados. Então, devemos reduzir a população de vetores, porque algumas doenças de vetores, como dengue, tratamentos eficazes ainda não existem muitos. Nós temos tratamentos químicos e não químicos. Os químicos são inseticidas usados e também temos redes de proteção e o spray de inseticidas. Então, uma lista de produtos de controle de vetores oferecidos pela OMS, que são recomendados e avaliados para atender aos padrões globais de qualidade, segurança e eficácia. A eficácia também depende da acessibilidade dos vetores atingidos. Então, por exemplo, é bom usar inseticidas e também redes e repelentes tópicos que podem ser benéficos. Aqueles tratamentos não químicos é o foco no manejo ambiental para reduzir a fonte, e vocês também podem usar, em alguns casos, algo biológico para controlar e reduzir os estágios dos vetores. Devido ao projeto do estudo, questões de qualidade, ainda precisamos de mais pesquisa para termos evidências do impacto dos lavas. Temos que ter uma combinação de intervenções que são mais apropriadas para a situação, que requerem um suporte do governo nacional, colaboração intersetorial, junto com o setor de saúde e outros setores relevantes. Aqui nós estamos falando os depósitos dos ovos e containers, objetos dentro dos domicílios, e podem acontecer em ambientes urbanos e habitats rurais. Então, por exemplo, pneus com água, vasos com água, e ali o mosquito pode depositar seus ovos, e aí, nesses lugares com águas, como pneus com água, vasos com águas, aí achamos vários lugares com ovos do Aedes aegypti.
E aí, às vezes, os ovos ficam no contato da água e aí eles surgem, liberam a larva que acaba crescendo para mosquitos adultos. Então, é muito bom ter ar refrigerado e também descartar objetos como pneus e vasos que fiquem com águas. A redução da fonte é destruir ou remover todos os habitats que estão afetadas pelo risco da dengue. E também deveremos engajar, mobilizar as comunidades, que é importante para a sustentabilidade do controle dos vetores. Essas fotos mostram a conscientização da dengue, a transmissão, a redução das fontes, incentivando as pessoas como devem envolver a comunidade para evitar que o mosquito se espalhe e também limpando os locais para remover os ovos. As fotos mostram a comunidade de mulheres voluntárias removendo pneus não utilizados e aplicação de substâncias químicas nos locais de lava. Então, temos que implementar ferramentas de vigilância que usam, incluindo o monitoramento do impacto do controle de vetores e as atividades de controle de vetores, e também reduzindo os mosquitos. Aqui é só para mostrar aqui para vocês a epidemia para evitar um surto dessa doença e a destruição da população, mitigando a transmissão. Então, é importante fazer isso. A OMS registra inseticidas recomendados. Aqui é um website que dá a vocês os melhores inseticidas que devem ser monitorados para identificar, e vocês devem comprar o que for mais o mais acessível na população local. Outro desafio é a parte da invasão em certas regiões. Ela tem, por exemplo, um vetor de malária no Afeganistão, na Índia, no Irã, Paquistão e também Djibouti. Isso, eles estão próximos ao Aedes aegypti, que tem locais semelhantes. Geralmente, eles ficam em lugares urbanos e eles podem coexistir com Aedes aegypti. Isso aumenta a carga dos problemas de controle de vetores. É uma oportunidade para reduzir os vetores fonte. Então, nós temos que ter uma vigilância para controlar os vetores. Há muitos desafios, como vemos aqui, a capacidade e a diminuição de recursos humanos. Temos que ter uma equipe qualificada, temos opções limitadas para inseticidas de baixo custo, e também a falta de engajamento da comunidade para controlar os vetores e também desafios para, por exemplo, também a falta do conhecimento na distribuição, comportamento, controle eficaz de vetores invasivos e o papel desses vetores invasivos. Como eu disse, há uma resistência e recursos limitados, humanos e financeiros. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada pela apresentação. E agora nós vamos passar para o Dr. Giovanni Coelho, que vai falar sobre ação e proteção comunitária.
A Giovanni Coelho falará em espanhol. Muito obrigado. Usem o botão da interpretação se necessitarem dele. Samira, can you Dr. Giovanni, por favor, pode compartilhar seu slide? Sim. Yeah, it has come. Yes. Please put it in the presentation mode. Então, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje é falar sobre a participação comunitária e as ações necessárias para conseguirmos dominar. Então, eu começaria com... Desculpe interrompê-lo. Você pode colocar isso no modo apresentação? Eu começaria com esse slide destacando o tema central, que é a participação comunitária na região das Américas, com 2 modelos de trabalho aprovados pelos países, e a Organização Pan-Americana de Saúde lidera com apoio dos países. A primeira é a estratégia de gestão integrada para a prevenção das doenças virais e o plano de ação de entomologia e controle vetor. Essas 2 estratégias têm como um tema da comunicação e de participação comunitária como temas transversais que trabalham junto com os componentes distintos, diferentes, da estratégia de gestão integrada, a exemplo da epidemiologia, cuidado do paciente, do meio ambiente, laboratório, etc. Participação e mobilização da comunidade é um tema central que orienta as intervenções da luta contra esse tipo de viroses. A Organização Pan-Americana de Saúde tem desenvolvido uma série de atividades de apoio aos países. Queria destacar uma delas, que é a Semana da Luta contra o Mosquito, que é uma semana de mobilização pelo continente, onde diferentes mensagens para a comunidade subdesenvolvidas. Aqui eu tenho uma mensagem específica para a proteção dos domicílios. Cada país tem suas adaptações e uma outra mensagem específica para aqueles que viajem, como uma medida de prevenção. E, por último, também uma mensagem chave a respeito do sinal de alarme da gravidade da dengue, que a população deve levar em consideração para buscar os serviços de saúde, identificar esses sinais e buscar os serviços de saúde. Nos próximos slides, apresentarei pelo menos 2 experiências de países que eu considero muito interessantes e importantes, que refletem, de alguma maneira, a aprovação da estratégia de gestão integrada do modelo de trabalho e da estratégia integrada pelos países. O primeiro exemplo é do Brasil, que é um país continental, responsável por quase 80% dos casos de dengue na região das Américas e tem um sistema de saúde muito complexo, mas com o Ministério de Saúde desenvolveu mensagens chaves e campanhas de saúde que chegam aos diferentes níveis, que são os níveis federais, estaduais e municipais, e trabalha com múltiplas intervenções, com várias mensagens para públicos-alvo. O outro exemplo vem do México. E aqui temos uma experiência local da cidade de Mérida,
onde o conceito de manejo integrado de vetores, e nessa intervenção foi adotado, e onde, de alguma maneira, eles têm articulado entre os atores comunitários, as autoridades locais, conseguiram desenvolver uma estratégia de reciclagem para o bem-estar da população, que é muito importante e fundamental nesse processo. Essa iniciativa também teve um processo de avaliação e impacto, utilizando métodos, como o meu colega apresentou antecipadamente, que demonstrou o impacto e a redução dos principais índices. Esse é um aspecto importante, porque a demonstração do impacto das intervenções são fundamentais para garantir, de alguma maneira, a participação da comunidade. E, finalmente, eu trago uma última reflexão sobre o que necessitamos fazer para seguir, para garantir a participação da comunidade. Essa é uma engrenagem complexa e é uma atividade que eu devo destacar aqui dois aspectos fundamentais. A necessidade de programas fortes nacionais para que o papel dos programas seja estabelecido de maneira que a produção das informações sejam feitas de maneira clara, de acordo com as evidências disponíveis. E o segundo, de respeito ao fortalecimento dos programas locais, prevenção e controle das arboviroses. É fundamental, as pessoas vivem a nível local e ter programas locais organizados, estruturados, é chave para garantir uma qualidade das intervenções. E, por último, a participação das comunidades, das famílias, dos indivíduos, também será chave na sustentabilidade de todas essas intervenções. Com isso, eu finalizo minha apresentação e agradeço muito a oportunidade e a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação. Então, foi bom que todos os palestrantes tiveram um tempo abrangente e uma cobertura abrangente nos tópicos sobre a dengue. Nós temos várias perguntas, tentaremos respondê-las através do e-mail. Temos algumas delas sobre as vacinas. Nós teremos uma outra sessão sobre dengue, incluindo a vacinação, e a vacina já foi registrada em mais de 20 países, então ainda há limitações. E eu não sei se vocês já tiveram dengue alguma vez, mas se recomenda para o grupo de ideia de 9 até 45 anos. A segunda vacina está ainda sob revisão da OMS e deve haver uma recomendação, provavelmente, ao final desse ano, e provavelmente essa vacina será registrada por algumas agendas. Há outras perguntas gerais, vocês têm que se cuidar em termos de imunidade contra todos os sorotipos. Se vocês forem infectados por qualquer sorotipo, vocês têm uma proteção que dura uma vida inteira, mas vocês podem também contrair a dengue por uma segunda vez, e as segundas infecções, as infecções secundárias, geralmente são mais graves. Teremos respostas às suas perguntas, estará no site da OMS. Estaremos em contato com vocês por e-mail. Agradeço a todos. Estamos chegando ao final. Quero agradecer a todos por seu tempo. Agradeço a todos os palestrantes e aos intérpretes, os colegas da OMS que trabalharam nesse webinário, e todo mundo, Gabriela, Priya, toda a equipe
E eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui, por suas perguntas. Então, a gravação desse webinário estará no website da OMS, para que vocês tenham atualizados em outros webinários da AppWin. E também esperamos que vocês possam estar presentes no dia 16 de agosto. Vai ser publicado no nosso website. Muito obrigada pela atenção de todos.